Nós estamos falando durante esse mês, nos cultos à noite, sobre 5 propósitos de Deus para a igreja. E esta é a mensagem número 4. Ainda falta mais uma para completarmos as 5, para compreendermos os 5 propósitos de Deus para a igreja. À guisa de introdução, nós perguntamos quais são os propósitos de Deus para a igreja. Esta é a pergunta que nos propusemos a responder através destas mensagens. Nós já vimos que Deus revelou na sua palavra a sua vontade, o seu plano e os seus propósitos para a igreja. Efésios 1, 9 e 11. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. E o verso 11, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Temos visto anteriormente que essa predestinação é a predestinação de Deus para a sua igreja. Vimos que toda vontade, plano e propósito de Deus convergem para uma única pessoa, que é Jesus Cristo. Vamos ler novamente os versos 9 e agora o 10. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Vimos que, por estar ligado a Cristo por meio de uma aliança de sangue, a igreja está diretamente envolvida em toda a vontade, plano e propósito de Deus. Depois perguntamos quais são os propósitos de Deus para a igreja. Nós já vimos, primeiro, ser e viver para o louvor da glória de Deus. O segundo, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. O terceiro, expressar a vida de Cristo por meio da unidade do seu corpo, a igreja. E fazendo a pergunta novamente, quais são os propósitos de Deus para a igreja? Hoje queremos ver o 4º propósito, que é expressar o amor de Cristo através do seu corpo, que é a igreja. E nós vamos ler agora João 13, 34 e 35, onde Jesus disse: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Certa vez, durante o ministério de Jesus, perguntaram a ele qual era o principal de todos os mandamentos. E Jesus respondeu, está registrado em Marcos 12, 29 a 31. Jesus respondeu, o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E ele acrescentou: não há outro mandamento maior do que estes. A pergunta que fazemos é: como alguém pode amar a Deus? Nós amamos a Deus, diz a palavra de Deus, porque Ele nos amou primeiro. 1 de João, capítulo 4, verso 19, diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E seria o caso de perguntar aqui, qual é o amor? Como Deus demonstrou o seu amor por nós? E a resposta nós encontramos em Romanos 5,8, mas Deus prova
o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Isso fala de um amor incondicional, de um amor que Deus nos tem desde os tempos da eternidade, e um amor que Deus nos tem independente da maneira como nos encontrávamos. Nós não fomos objetos do amor de Deus porque éramos pessoas especiais, porque éramos melhores do que qualquer outra pessoa, e nós não tínhamos, e como ainda continuamos não tendo, nenhum mérito pessoal para merecer este amor. No entanto, Ele nos amou assim. Eu estava revendo essa mensagem hoje à tarde e eu me lembrei de um hino que eu gosto muito, é o número 20 do Cantor Cristão. Praticamente esse cântico nunca foi entoado aqui, até onde eu sei, a não ser por mim mesmo em algumas ocasiões. E o cântico diz assim: amavas-me, Senhor, não tendo a luz ainda, surgindo lá nos céus, ao mando Criador, nem mesmo o sol na aurora esplendorosa e linda, a terra dava força fecundante e finda. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! Eu vou ler só as estrofes porque eu tirei bem. Mas a segunda estrofe diz assim: amava-me, Senhor, no tempo em que imolado foi numa cruz sangrenta o meigo Redentor, o meigo Salvador, levando sobre si, sim, todo o meu pecado. Ó Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, meu Deus, que amor! Meu Deus, que imenso amor. A terceira: amavas-me, Senhor, no fundo do meu peito, brilhou a luz, a doce luz do meu Consolador, e com promessas mil do teu amor perfeito, nasceu em minha fé, em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor, meu Deus, és todo amor. E a última estrofe diz assim: a mim sempre hás de amar, pois que jamais o inferno e o mundo do poder e o mundo poderão a teu querer se opor, ao teu amor, ao teu decreto, ó Rei, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno. Meu Deus, que amor, é sempre e sempre amor. Esse hino é de uma beleza indescritível, pelo menos é o que eu penso, e vale a pena até pensarmos em vir a entoá-lo na igreja, porque ele é muito bonito. Mas Jesus, depois de dizer que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, primeiro reconhecendo Ele como Senhor, colocando Ele em primeiro lugar, e depois Ele disse: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força, ou seja, com todo o seu ser.
Nós podemos amar a Deus assim porque, como já vimos, Ele nos amou primeiro, e esse amor foi revelado através de Jesus, que morreu por nós quando ainda éramos pecadores, revelando o amor do Pai e o amor do próprio Filho, que assim mesmo se deu por nós. Mas o segundo mandamento, ele disse, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E ele diz, não há outro mandamento maior do que estes. A pergunta é, como alguém pode amar o próximo como ama a si mesmo? O que mais temos visto são pessoas que não conseguem amar-se a si mesmas. E qual é o segredo para você amar a você mesmo? E só pode amar a si mesmo quem já conheceu o amor de Deus por si. E qual é o amor de Deus por nós? É um amor incondicional. Ele não ama você porque você merece, porque você é capaz, porque você faz as coisas melhores do que qualquer outra pessoa. Ele ama você, conhecendo você como você é. E todos nós nos sabemos falhos, pecadores, indignos, miseráveis pecadores. Não que a gente viva no pecado agora, depois de conhecer a Deus, mas nós conhecemos o potencial que todos nós temos para pecar. E esse potencial é muito maior do que qualquer pessoa possa imaginar. Basta que você tenha uma oportunidade, e se você der bobeira, e a carne vai se manifestar, e você vai descobrir que você é capaz de fazer as coisas mais terríveis que alguém possa imaginar, porque essa é a natureza humana. E só nós não fazemos isto porque conhecemos a Deus, porque Ele vive em nós, e Ele age em nós para que nós não vivamos como a carne quer, mas como Ele deseja que nós vivamos. Isso não significa perfeição, não significa impecabilidade, como já dissemos. Mas quando nós entendemos que Deus nos ama apesar de nós podemos amar também as demais pessoas. Porque a menos que nós saibamos-nos objetos do amor incondicional de Deus e tenhamos certeza desse amor de Deus por nós, nós jamais poderemos amar o nosso próximo. Porque uma das melhores coisas que existem, ou que existe, é você saber ser amado. E saber ser amado, sobretudo, por quem é perfeito. Por aquele em quem você não encontra nenhum defeito, aquele que é perfeito em tudo. E se Ele me ama, eu não tenho por que não me amar. Isso permite que quando eu sou ofendido, quando eu sou ridicularizado, quando eu sou criticado, eu não permita que esse amor em mim não permite que eu me sinta a pior das pessoas, eu não me sinta o último das criaturas. Por quê? Porque Deus me ama. Então, a menos que você aprenda e descubra que você deve, primeiro, aceitar o amor de Deus por você, depois, você deve amar as outras pessoas assim também. Quanto mais nós vemos erros, falhas nos outros e colocamos o dedo em riste contra elas, isso evidencia que nós não temos essa questão do amor resolvida dentro de nós. Por que fazemos isso? Porque não estamos conseguindo amar aquela pessoa, porque ela nos tratou mal, porque ela nos criticou, porque por N razões que eu e você enfrentamos na vida dia a dia, no contexto familiar, no contexto do trabalho, na escola, em todos os lugares. Você vai encontrar pessoas que não vão gostar de você, que vão criticar você, que vão ofender você, que vão tratar você mal.
vão ser indiferentes a você, não vão nem olhar para você. E se você não tiver um conceito, o mesmo conceito que Deus tem de você, você jamais poderá amar as pessoas, e muito menos aquelas que trazem algum tipo de dor. E isso não significa que não doa, isso não significa que não machuque quando somos ofendidos, prejudicados, criticados. Mas amar é uma escolha e não apenas um sentimento. Em João 13, 34, 35, que é o nosso texto básico, nós ainda não saímos dali, Jesus disse: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros, assim como eu os amei. Como é que Jesus amou seus discípulos? Será que eles eram pessoas perfeitas? Não, todos eles tropeçaram muito. A Bíblia diz que quando Jesus foi preso, ninguém ficou com ele, todos o deixaram. Pedro seguiu de perto, Pedro e João seguiram Jesus de perto. Isto é, a meia distância. E assim mesmo Pedro negou conhecer a Jesus 3 vezes. O apóstolo João e seu irmão Tiago eram aqueles que vieram a ser chamados filhos do trovão, eram impetuosos e, certa vez, entrando em Samaria, porque eles viram a maneira como os samaritanos tratavam as pessoas que não eram de lá. Então, eles sugeriram a Jesus que mandasse descer fogo do céu e fulminasse todo mundo. E Jesus disse para eles: olha, vocês não sabem de que espírito vocês são. Esse espírito não vem de Deus. Então, amar é uma escolha e não apenas um sentimento. Eu não tenho que me dispor a amar porque eu estou sentindo amor. Eu não sinto amor por A, nem por B, nem por C. Amor é uma escolha. Então, eu escolho amar. O sentimento vem depois que escolhemos amar. Por isso, amar é expressar isso também de forma prática. O mesmo texto, Jesus disse: assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Da mesma maneira como Jesus amou os seus. O sentimento só pode ser experimentado se for praticado. Quando você age de forma a demonstrar amor, então você vai ter o sentimento. A iniciativa é a de amar, a escolha é de amar e o sentimento vem depois. Jesus repetiu esse mandamento logo depois em João 15, 12. Ele diz: o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Eles viram como Jesus os tinha amado, eles deveriam fazer o mesmo. Como foi que Jesus amou os seus discípulos? João capítulo 13, verso 1, diz que Jesus os amou de forma incondicional. O texto diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele os amou o tempo todo. O texto nos dá conta que ele amou até Judas. Como isso? Quando Judas se aproximou dele para beijá-lo, ele perguntou: a que vieste, amigo? Nós não podemos imaginar que Jesus estava sendo falso ao dizer isso, mas ele chamou a Judas de amigo.
mesmo que ele soubesse o que Judas tinha vindo fazer. Mas Jesus sempre fez perguntas, e Deus sempre nos leva, nas Escrituras, quando há um diálogo de Deus com alguém, ou do próprio Senhor Jesus com alguém, ele faz perguntas, não porque ele não soubesse do que está acontecendo, mas para que as pessoas pudessem falar o que estavam sentindo e expressar-se, e ele pudesse, então, dizer o que ele tinha a dizer. Mas Jesus, então, expressou o seu amor por eles de forma prática. Em João 15, 13, Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. E foi o que Jesus fez. Por isso o apóstolo João escreveu: nisso conhecemos o amor de Cristo, o amor que Cristo deu a sua vida por nós, portanto, nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É dessa forma que ele revelou que nos amava. Como nós podemos provar que amamos a Jesus? Nós provamos que amamos Jesus quando obedecemos aos seus mandamentos. João 14, 15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. É muito simples, e é muito simples mesmo. É só vocês guardarem os meus mandamentos. É muito fácil a gente fazer declaração de amor, embora dificilmente nós vejamos alguém declarando amor para uma pessoa que exerce autoridade sobre ela. No caso, Jesus era Senhor, mas ele expressava esse amor por eles, e ele pedia que eles guardassem os seus mandamentos. Em João 14, 21, ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Será que Deus não ama a todos, porque uns guardam e outros não guardam os mandamentos dele? Eu creio que sim, mas ninguém, no caso, no próprio Deus, não vai poder expressar o amor dele quando alguém está em desobediência. Isso seria estimular a prática do mal. Então, o Senhor disciplina os seus próprios filhos. E se ele não disciplina os que não são filhos, embora eu creia que ele faça isso com todos, mas os filhos têm o privilégio de serem disciplinados de forma especial por Deus. E a disciplina vem não para a nossa destruição, mas vem para nos corrigir e nos levar a fazer o que é certo. Mas quando nós estamos fazendo o que agrada a Deus, nós experimentamos toda a plenitude de uma relação de amor com Deus, que é expressa através da obediência. João 14, 23, Jesus, respondendo a uma pergunta, disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O que significa isso? Quando nós guardamos os mandamentos de Deus, quais são os mandamentos de Deus? Esses que nós acabamos de ver. Amar o Senhor de todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força, todo o nosso entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos. Quando nós cumprimos estes dois mandamentos, estamos cumprindo todos os outros. E quando nós nos dispomos a viver isso, não porque haja em nós mesmos a capacidade, mas por causa do Espírito que nos foi dado, onde o amor de Deus é derramado em nossos corações, Romanos 5,5 diz isso com clareza. Então, nós não podemos nos recusar a amar a quem quer que seja. E nós, então,
quando nós amamos, nós estamos permitindo que Deus expresse aquilo que Ele é, porque Deus é amor. Em João 15, 9 a 10, ele diz assim, Jesus diz assim, como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. João 15, 14. Jesus disse, vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Simples assim. Como é que nós vamos viver isso? É impossível nós vivermos isso se nós não tivermos continuamente ouvindo, lendo, estudando, meditando, memorizando a palavra de Deus. Porque ela é alimento para o nosso espírito, para o nosso fortalecimento espiritual, para que nós possamos combater a nossa natureza humana pecaminosa. Então, nós devemos conhecer esse livro, conhecer mais sobre Jesus, conhecer mais da maneira como Ele viveu, como Ele agiu, como Ele procedeu. E é assim que nós podemos, então, fazer o que Ele manda. É preciso que nós estejamos nos lembrando disso sempre, porque o diabo sempre joga ideias na nossa mente para fazermos exatamente o contrário. Nós somos instigados por ele, pela nossa carne, por um sistema do mundo a agir de forma totalmente contrária aos ensinos e aos mandamentos do Senhor. 1 de João 2, 3 a 5, nós lemos assim, nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guardo os seus mandamentos, esse é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Guardar a palavra de Deus é permitir que o amor de Deus seja cada vez mais entranhado em nós. E aí vem o fruto do Espírito, que começa com o amor. Quais são as evidências de que amamos a Deus e ao próximo? Quem ama a Deus não ama o mundo. 1 de João 2, 15 a 17. Não amemos o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Será que nós não podemos ter desejos? Podemos tê-los se eles forem legítimos, se eles tiverem concordância com a palavra de Deus. Não é proibido prosperar, Deus não nos ensina a permanecer estáticos. Ele tem prazer em nos fazer prosperar, mas o que Ele não quer é que nós tenhamos amor ao dinheiro, nem a nada que nós tenhamos. Nós temos desejos que podem ser devidamente satisfeitos no contexto do casamento. Fora dele é pecado, é impureza, é perversidade, é maldade. Então, nós temos que andar de acordo com a palavra. Deus colocou desejos legítimos que Ele tem prazer em nos permitir experimentá-los
e vivê-los, mas não podemos colocar em nada que caracteriza esse mundo o nosso amor. Nós temos que amar a Deus antes de amar qualquer coisa. E todo o amor que tivermos pelas coisas que existem no mundo, eu diria que nós nem devemos amar nada que existe nesse mundo. Nós usamos deste mundo, nós nos valemos desse mundo, vivemos aqui, nos alimentamos, trabalhamos para o sustento necessário que todo mundo faz, mas os nossos olhos não estão aqui, os nossos olhos estão no que vem depois. O apóstolo Paulo escreveu que se a nossa esperança se circunscreve, se reduz apenas a este mundo, a nossa esperança em Cristo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, de todas as pessoas. Então, o texto diz, não amem o mundo. E quando fala em mundo, está se referindo, sobretudo, a um sistema que é coordenado pelo diabo. 1 de João 5,19 diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, todos os que não são de Deus, todos que ainda não conhecem a Deus, eles estão no maligno. Estão a serviço do maligno, quer queiram, quer não. O sistema desse mundo incentiva você a fazer tudo aquilo que caracteriza o sistema desse mundo. Uma das áreas onde Jesus foi tentado pelo diabo foi no sentido, olha, tudo isso te darei se você me adorar. E o que era? É o reino do mundo, tudo que o mundo tem, os valores do mundo, eu diria valores. Valores, 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 valores. Os valores de Deus são totalmente diferentes deste mundo. Nós perguntamos então, quais são as evidências de que amamos a Deus e ao próximo? Quem ama ao próximo não faz acepção de pessoas. Tiago 2:8 e 9. Se vocês de fato observam a lei do reino, e a lei do reino é o amor, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenadas pela lei como transgressores. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. O sistema do mundo faz continuamente acepção de pessoas. Quem ama o próximo, perdoa. 1 de Pedro 4,8 diz, acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Qual é o significado disso? É perdão. A NVI traduz assim, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. É esse o significado de cobrir multidão de pecados. Cobrir os pecados é relevá-los, é perdoá-los, é não fazer questão de voltar a eles, é de lembrar deles. Quem ama a Deus e ao próximo, doa, dá. João 3,17. Ora, se alguém possui recursos, deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, aqui é um amor de modo prático.
A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo, e aqui são as pessoas que Ele quis salvar, Ele quer salvar, dando o seu próprio Filho, o que Ele tinha de melhor, que também a si mesmo se ofereceu. Não se trata de um pai dar o filho, mas dar um filho que se ofereceu também para tanto. Também quem ama a Deus e ao próximo não ama só da boca para fora. 1 de João 3, 18, 19, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, da boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Então, é de forma prática. Existem ocasiões em que isso tem que ser demonstrado de maneira prática. E aqui o contexto é de dar ainda. Quem ama a Deus e ao próximo é nascido de Deus e conhece a Deus. João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aqui é um texto que reforça o que nós dissemos no início. Eu não posso amar a menos que eu tenha conhecido a Deus e o seu amor por mim. O texto diz, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Conhece quem Deus é, não que nós conheçamos tudo acerca de Deus, mas que nós conhecemos a Deus, conhecemos o seu amor, conhecemos da sua graça, da sua bondade, isso conhecemos diariamente. Quem não ama a Deus e ao próximo não conhece a Deus, pois Deus é amor. João 4,8, quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Quem ama a Deus e ao próximo, demonstra que ama de fato. Nisto, 1 de João 4,9, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito para vivermos por meio dele. Jesus veio, entre outras razões, para que nós possamos viver por meio dele. O ensino de Jesus nunca foi, ele nunca quis que eu e você vivêssemos na força da carne, na força do esforço pessoal, através de uma vida disciplinada. Tem muito ateu aí que é capaz de ter uma vida muito melhor do que muita gente que se diz cristã. Mas eles fazem isso através de mecanismos humanos e procurando, quem sabe, muitas vezes, parecer justo aos olhos de todos e buscando justiça própria para si mesmo, consciente ou inconscientemente. Se ele se diz ateu, ele faz isso inconscientemente. Mas o que nós não podemos nos deixar de entender é que o plano de Deus é que nós vivamos por meio de Jesus. A vida é da cabeça, vocês estão lembrados disso. Nós temos falado disso aqui durante um bom tempo já. A vida que nós temos no corpo de Cristo vem da cabeça. E nós temos vida por meio dele. Né? Ele é que nos dá a vida, é ele que nos dá da sua plenitude. Quem ama a Deus e ao próximo faz de forma incondicional. 1 de João 4, 10 a 11. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Este é o ensino do Novo Testamento. Esse é o ensino de Jesus. Essa foi a tecla de Jesus o tempo todo.
E este é o propósito dele para a sua igreja. Concluindo, quais são os propósitos de Deus para a igreja? Primeiro, ser e viver para o louvor da glória de Deus. Segundo, o aperfeiçoamento dos santos. Terceiro, expressar a vida de Cristo por meio da unidade do seu corpo. Quarto, expressar o amor de Cristo através do seu corpo. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. O que significa isso? Como é que as pessoas vão ver que nós somos de Cristo? Como é que as pessoas vão ver Cristo em nós? Quando a igreja for uma manifestação visível do amor que o Senhor nos tem através de Jesus. A igreja deve ser a expressão do amor de Deus pelo pecador e pelos que nos rodeiam. E é dessa maneira que as pessoas vão ver Jesus em nós. Muitas vezes nós pregamos um evangelho que consiste em palavras, mas as pessoas não veem Jesus em nós. Ao invés de levar as pessoas a desejarem Jesus, muitas vezes elas são levadas a não quererem esse Jesus. Porque se viver o evangelho é o que eles estão vendo em algumas pessoas, eles não querem isso para elas. Mas se elas puderem ver o amor de Deus em nós e manifestado através de nós, então elas vão buscar conhecer a Cristo. É impressionante o testemunho deste homem lá no Irã. No início do culto, nós tivemos um vídeo da Missão Portas Abertas, e ele foi condenado à morte, mas a sentença não havia sido ainda lavrada, houve um intervalo, e quando o juiz pediu que ele escrevesse alguma coisa, e ele escreveu: Deus é amor. E o juiz diz: olha, eu não sei porquê, mas eu não sei quais são as palavras. Vou o quê? Libertar você. Ele não sabia por quê, mas o amor constrange as pessoas. O amor causa impacto. E eu creio que Deus também agiu naturalmente, sobrenaturalmente, no coração desse homem e o levou a libertar aquele homem. Então, que o Senhor nos ajude a perseguir os propósitos de Deus para a sua igreja. Ainda falta mais um, que, se Deus permitir, nós ainda veremos. Vamos fechar os nossos olhos. Fale com Deus. Peça a Ele para encher você do seu Espírito, do fruto do Espírito, para inundar você e todos nós da IBPV do seu amor, para que através desse amor as pessoas possam conhecer Jesus. E que nós entendamos que isso não pode ser feito senão por Ele mesmo em nós. Porque o nosso amor humano não dá conta desse recado, não. Somente o amor de Deus derramado em nossos corações pode realmente nos capacitar para viver esse nível mais alto de amor, que é um amor incondicional. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude. Precisamos de Ti, como precisamos de Ti, para viver isso todos os dias, em todo o tempo e o tempo todo.
Pedimos que o Senhor nos encha até transbordarmos desse amor, para que o mundo saiba que nós somos discípulos do Senhor Jesus, para que nós possamos revelar ao mundo que Cristo habita em nós, que nós vivemos por meio dele, e para ele, para a sua glória e a glória a tua glória, ó Deus e Pai. Nós te pedimos que ao sair daqui o Senhor nos leve em paz e seguros, cercados pelos teus anjos. O Senhor continue a nos proteger, a nos guardar de toda forma de mal. O Senhor nos mantenha, que tu nos mantenhas bem junto do teu coração. Nós te pedimos em nome de Jesus, e agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós agora e para todos sempre. Amém. Em pé vamos cantar.